continuamos com a live. Deu um probleminha ali no acesso da Sara. A Sara é a minha convidada, também analista corporal. E hoje a gente vai trazer como a importância de se conhecer, né? Vamos ver se agora vai dar certo. É assim mesmo. Ao vivo é assim. Ih, Ah, conseguiu, glória a Deus. Ah, é assim, amiga. Não tem problema. Ninguém fica aqui amanhã toda, mas vai dar certo. a gente não desiste. É isso mesmo. Né? Desistir não é uma opção. É. Pronto, vamos tudo de novo. Se Sim. apresenta. Já cancelei aquele vídeo, se apresenta aí novamente. Então tá bom. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite. Meu nome é Sara Martins, eu sou mentora, sou analista corporal, sou psicanalista, sou consteladora, então tenho um monte de formação aí. Eu ajudo as pessoas, assim como você, a se entenderem, né? Então a gente trabalha com o autodesenvolvimento. Eu vim para a Inglaterra já faz 14 anos, eu vim com a intenção de na minha cabeça, né? Na época eu achava que eu vinha para aprender inglês, mas na verdade eu entendi que eu estava fugindo de uma dependência emocional no Brasil, né? Da situação. Então, Era uma fuga, né, Sara? Era uma era fuga, uma só que fuga. você contava a história para você, para ficar confortável. Não, estou indo para aprender inglês, estou indo para isso, né? Sim. A gente sempre vai arrumar justificativas e que elas vão fazer muito sentido. Elas vão encaixar. E é aí que a gente tem que tomar cuidado para não acabar entrando naquela coisa do justificar e se sabotar, porque você vai conseguir uma justificativa assim que faz sentido, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E foi o que aconteceu comigo por muitos anos, né? Mas assim que eu. É engraçado isso, né? Porque mesmo estando em outro país, a dor, né? Aquela coisa da pessoa lá no O Brasil, vazio, né? O vazio interno continuava, né? É isso que sim. muitos não entendem, né, o Sara? Eu tenho muitos amigos, muitos clientes fora do país, e eles achavam o quê? Qual que é a decepção deles, né? Como é o tema da gente, a decepção deles são qual? Eles vão para outro país achando que vão mudar de vida, que às vezes falam assim, não, é porque eu estou aqui, por isso que minha vida não anda, é por isso que. E quando eles vão para outro país, continua o mesmo problema. Porque, igual Sim, eu falo, é sim. isso aqui, ó. Se eu não trabalho isso aqui, não adianta. Porque o Tem inconsciente é muita. temporal, né? Ele não entende se você Sim. tá aqui ou tá lá. Não, não tem como. É uma coisa que a gente tem que sempre olhar para dentro, porque às vezes até a pessoa avança, né? Mas chega um ponto que foi o que aconteceu comigo. Eu avancei, 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 só que chegou um ponto que mesmo assim eu não estava feliz, porque parecia que eu estava querendo o reconhecimento de pessoas que ficaram lá no Brasil. Quando eu percebi isso, quando eu me dei conta disso e quando eu me desvinculei disso, a vida começou a andar de uma forma completamente diferente. Então, eu comecei a dar certo, mas em outras formas, assim, maiores. E mais internamente eu estava feliz, sabe? Então, eu acho que essa é a minha maior diferença, Ô, assim, que eu Sara, e sinto. como que foi, assim, que você descobriu isso? Foi através do autoconhecimento? Como que foi que você entendeu que você estava aqui, estava na Inglaterra, mas que o seu pensamento, que as suas emoções ainda estavam no Brasil? Como que foi para você essa descoberta e como você descobriu isso? Bom, a primeira coisa que aconteceu foi literalmente eu perceber que eu estava buscando o tapinha nas costas, né, o aplauso e não tava vindo o dinheiro, por exemplo, né? Então, Hum. quando você percebe que existe um reconhecimento, né, da pessoa, né, de falar que você é bom, você é isso, você é aquilo, a gente precisa de você, você é importante, né, e tudo mais, né? A gente precisa de você para alguma coisa, sabe? O narcisista, né, que a gente fala também. E só que daí o dinheiro não vinha, então falou assim, ok, mas eu não, né, eu quero reconhecimento financeiro, né? Cadê? Então essa foi a primeira coisa que eu entendi, né? E depois foi aquele sentimento de vazio depois de uma conquista. Então, às vezes, a gente né, conquista as coisas, a gente tem ali alguma coisa que acontece com a gente e a gente não consegue nem celebrar. Parece que fica assim vazio, sabe? Porque tá faltando aquela
aquele reconhecimento lá de trás que eu não tive, né? Então, Quero tapinha nas costas, né? Mas é um tapinha vazio. é, porque a pessoa realmente que eu estava querendo, né, o reconhecimento não vinha. Então fica muito vazio. Depois que eu entendi isso, sabe, eu parei de aceitar migalha, né? Então, Muito assim, bem. eu não Você preciso começou a ver mais. o teu valor, porque assim, você baseava o teu valor no reconhecimento das pessoas. Por exemplo, se alguém não elogiasse, ninguém desse parabéns, então você não via aquilo como conquista. Sim. Você não acabava não enxergando o valor, né? O valor. Não é esse. Você não via o valor disso daqui. Vai pra lá. Não, esse não, eu quero isso. Eu vou ser esse de lixo. Que é o pequeno livro aqui dele. É sempre assim, né? Tem crianças bencinhas, mas bora lá. Sim. Então, ficava um vazio, assim, né? E também aquela coisa de que também foi muito importante quando, por exemplo, eu comecei a perder peso quando eu comecei a colocar os meus traços no recurso. Então, sabe aquela coisa de você, às vezes, sentir que tudo precisa ser difícil para ter o valor, para merecer, sabe, aquela conquista, para vir as coisas tem que ser, tudo tem que ser muito difícil. Então, eu comecei a perceber que não precisava, podia ser leve. Igual você falou da justificativa, né? Você precisava de uma justificativa para dizer, ó, eu estou aqui, mas não tá fácil estar aqui. Eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que arrumar 2, 3 empregos, entendeu? Tá o Uhum. mesma situação aí do Brasil, né? Tipo assim, você não ser leve para você era ruim. Sim, 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 E né? esses Era bem dias eu fiz difícil. uma live com outro convidado e a gente falou justamente isso. E ontem eu estou numa parceria com uma academia aqui, onde que o professor ele faz ali a consultoria com o aluno e também eu faço parte dessa consultoria. Ele entra ali com a parte fisiológica, do físico, eu entro com a parte emocional. E ontem, fazendo Uhum. uma consulta com uma cliente, para entender o sobrepeso dela, era justo a mesma coisa. Carregando peso. Eu falei assim, você vai ficar. Eu falei para ela, enquanto você não tirar as coisas pesadas, vai ser isso na sua vida, entendeu? Vai Sim. ser sempre isso na sua vida. O outro banho, qual? Tem Entendeu? a, Pode ir falando aí, Carla. tem até uma Sara. coisa assim. Tem até uma coisa assim que foi muito engraçado, né? Porque quando eu olhei, comecei a olhar para os meus traços, eu comecei a ver, eu tinha, né? Eu tenho os três traços do excesso de peso, eu tenho os três, são os meus picos, são os meus maiores, né? E eu tive que olhar de um em um, literalmente, né? Então, a partir do momento que eu entendi que eu precisava de uma rede de amigos, uma rede de apoios, que muita gente, quando, né, sai do país, acaba se sentindo sozinho e acaba sentindo saudade do Brasil e acaba voltando, muitas vezes se arrependendo. Muita gente que eu conheço que voltou e depois se arrependeu porque não estava aguentando de saudade, tem algumas coisas aqui, né? Primeiro, você está acostumado a receber aquele carinho no Brasil, você está acostumado a ter os seus amigos ali que estão sempre com você já há bastante tempo, e aí você tem que recomeçar tudo do zero, você tem que começar de novo, mas é onde você precisa do suporte, uma Uma rede de apoios. língua, uma cultura diferente, né? Aqui o Sim. povo é mais assim, apegado aqui no Brasil. E aí não, né? A cultura deles é cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, não tem esse calor que tem os brasileiros. Sim, aqui as pessoas são, os traços são mais racionais e no Brasil a gente é mais emocional, né? Então a gente consegue sentir essa diferença no tratamento. Tanto que os meus amigos, assim, que eu fiz no início, são pessoas que também não eram necessariamente brasileiras, mas eram pessoas que também saíram dos seus próprios países, né? Então a gente meio que formou uma família, vamos dizer assim, Que porque legal. todo mundo estava passando pela mesma situação, Mesma sabe? dor, né? Sentindo aquele mesmo É, sentimento. Ô, Carla, exato. ô, Sara, só para o pessoal entender, quando Sara fala assim de traços, é o quê? São Manda aqui, quer voltar? Espera só um pouquinho aqui. Tudo bem, tudo bem. Olha para você ver, né, Sara, como uma menina é. Como ele tem bastante né, dentro do perfil comportamental dele, ele tem bastante dos traços dominador, o psico.
Aham. Ele assim, não. Eu falei assim, manda sua irmã votar. Não, mamãe. É tu que vai votar, porque você é linda. Querendo me seduzir. Eles sabem, né, do que falar, como usar. Você entendeu? E assim, ó, para o pessoal entender, né? Eu sempre falo que nós somos cinco partes, né? Existem Uhum, cinco partes dentro da gente, que aí essas cinco partes que formam a nossa personalidade, que é a nossa maneira de pensar, sentir e agir no mundo. Tem pessoas que saem do Brasil e desenrola, não sente saudade, uhum, acaba desenrolando. Por quê? Nessas cinco partes que existem dentro dela, não é tão emocional. É bem uhum, racional, tem mais clareza da situação. Sente a é, dor, mas consegue superar melhor. E a pessoa que ela tem ali mais dos traços, mais do perfil comportamental emocional, ela vai sentir e tá tudo bem em relação a isso. Só que quando você se conhece, não é, Sara? Quando você se conhece, você consegue se calentar, você consegue se abraçar, você mesmo se abraçar e trazer, peraí, deixa eu fazer algo que me. O que é recurso? É eu me sentir bem comigo, sim. né? E como que você fez para poder você, né, vir para o recurso, sentir bem com você, poder se entender, entender que você estava aí fora do país, mas que você podia sim ter uma família, ter pessoas também que gostem de você. Como foi? Então, até uma coisa interessante que você colocou aí, que eu vou até complementar sobre isso, né? Porque se a gente não se conhece, a gente acha que tá tudo bem. Então, por exemplo, no meu caso, eu saí do país e tal, eu estava longe, né? Só que eu tenho os traços emocionais. Só que eu consegui me desligar, né, emocionalmente do Brasil. E só que aí eu me isolei. E eu tava assim, na minha cabeça eu tava bem, tava feliz. O Covid pra mim não teve problema nenhum, entendeu? Só que eu conhecendo os meus traços, eu conhecendo como eu funciono, eu entendi que na verdade eu estava na dor, né? Então eu estava indo ao contrário do Do que que você foi é o meu feita, do natural. que você é feita, do seu natural, né? É. Então, quando eu percebi isso, aí eu percebi que, ok, eu estou precisando de ajuda, na verdade eu não estou bem, e comecei a. Daí começaram a vir os gatilhos, os padrões, né, as coisas começam a aparecer, e aí eu consegui, né, ir buscando apoio, buscando ajuda. Identificar, né? Que esse que é o primeiro, Sim. você precisa identificar os seus sentimentos, as suas emoções. Eu sempre falo para as pessoas, tudo da gente é o quê? Tô cansada. Você tá triste. Mas você É, fala, como você tá? Ah, não, não tô cansada. Não, não tô com enxaqueca. Tô com dor de cabeça. Aí você não vai é. logo para entender o sentimento. Às vezes você não quer dizer, ah, eu quero um colo. Eu tô. Esses dias uma cliente minha da França, aí eu fazendo uma live e essa live tocou muito nela. E ela depois, após eu terminar, ela me ligou e falou, Suzane, tô me sentindo. Eu falei assim, sabe o que você vai fazer? Eu falei assim, hoje, quando seu marido chegar, pede um colo pra ele. Fala pra ele, amor, eu quero você só ficar no seu colo quietinha. Aí ela Uhum. falou que fez isso, né? Ela, não sei quantos anos de casada, nunca tinha pedido isso pro marido, nunca. Aí ela falou assim, É. Rosiane, como é bom. Aí ela falou que na hora que sentou no colo dele, ela chorou, chorou, chorou. Que ela falou assim que parecia uma bebezinha chorando. A Eu falei gente assim, é precisa, né? parte sua, que nós chamamos do É. oral, que é essa parte que precisa de colo, é sua menina. Deixa essa menina ser menina. Deixa ela pedir colo. Aí eu falei para ela, deixa ela ser menina, porque lá atrás ela não pôde ser menina. Ela foi reprimida, né? O que que acontece? Com as nossas dores que nós carregamos da criança, como eles falam, a criança interior, né? A nossa criança ferida. Uhum. Porque aquela criança não pôde sentir. E olha que coisa maluca, né? Esses dias, né? Em um dia só aconteceu um monte de coisa, então foi um turbilhão de emoções, assim, na minha vida, literalmente. E aí, sabe quando você, né, você fica assim, meio sem saber o que fazer? Eu falei assim: eu vou chorar, eu Muito vou bem. chorar. Quando eu chorei, dissolveu aquela emoção e veio a clareza. Eu falei: opa, ainda agora eu entendi. Você, né, parece que você precisa chorar Porque para senão deixar ia aquilo recalcar, passar. né? O nosso corpo É. é muito sábio. O choro já é Uhum. para quê? Para tirar toda essa. É para lavar literalmente a alma, né? Lava a nossa Sim. alma. Por quê? Se você não chorasse, você ia recalcar aquilo. Aquilo Sim. ia ficar dentro de você, ia pesar, ia ficar aquele nó na garganta.
E a gente tá vivendo uma vida tão corrida, tão de correria, que você não entende. E quando você para e cai, é de vez. E foi engraçado que literalmente parece que o raciocínio voltou depois que eu fiz isso, sabe? Então a gente, né, a gente sabe Você disso, né, se que o choro é permitiu, importante. né, ô Sara? Você se permitiu É, sentar e chorar e tá tudo bem. Não é porque está chorando é, que o mundo tá acabando ou porque você tá sendo ingrata. Que a gente tem essa mania. Olha, esse dia eu, uhum, eu me peguei falando uma coisa para minha filha e eu falei assim que a gente coloca as crenças nos filhos, né? Eu uhum. falando para ela assim, tinha uma comida, fiz uma comida muito gostosa e ela não queria. Ela, não, mãe, que não sei o quê. Ela tá com 10 anos, então tá nessa fase de. Aí ela pegou, aí eu falei assim, Késia, dê graças a Deus. Ó, as crianças lá na África não tem nem isso para comer. Aí eu pensei, meu Deus, olha, depois lá no futuro, quando teve uma cliente minha que ela foi passear no México, quando ela viu as Uhum. crianças lá vendendo as coisas na rua, tudo, ela sentiu um sentimento tão ruim e sentiu culpa por estar ali desfrutando. Eu falei assim, meu Deus, eu tô Sim. colocando na minha filha já uma culpa por ela não ter essa. Pode. Pode. Aí, ó, ela sentiu. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não deixando a minha filha fazer escolha. E depois, lá no É, futuro, ela vai se sentir culpada por estar desfrutando ou por ter muita coisa e não querer escolher outra coisa. E vai lembrar, meu Deus, eu tô sendo ingrata, né? E até mesmo o choro. Quantas vezes que os outros falam assim, ó, cala a boca, menina. se sente fraco, né? Tem gente que E se isso, sente acha que é fraco. fraqueza, sendo que é fortaleza aí. Você viu o quanto você ficou forte ao você soltar o choro e como você se conhece. E você sabe que você tem um perfil comportamental que ele, para ele estar bem, ele precisa deixar que as emoções vazem. Ele precisa deixar que Sim. as emoções sejam percebidas. Sim, para trazer foi muito engraçado assim, de certa forma, né? Porque me trouxe a clareza e eu comecei a entender, porque eu tenho, né, assim, para sobreviver em outro lugar, em outro país, né? Em qualquer lugar, na verdade, mas mais ainda se você está morando fora, né? Se você está mudando a vida, é você ter um plano, né, para você conseguir seguir esse plano. Então, depois desse momento em que eu chorei, que eu trouxe ali aquele sentimento, aquela emoção, eu entendi o que estava acontecendo, eu entendi os padrões que eu precisava quebrar, eu fiquei pensando comigo, ok, eu estou mais perto ou mais longe do meu sonho? O que que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo? Entendeu? Eu comecei a conseguir cortar o que estava me distraindo, né? Porque a gente sabe que também várias oportunidades aparecem na frente da gente, né? E a gente tem que saber qual escolher. E Às vezes a justamente gente você não estava tendo clareza porque você não estava se acolhendo. tem, exatamente. Se você não se conhece, se você não sabe o que você quer, se você não sabe como você funciona, qualquer coisa serve. Aí as E pessoas você vai começam a te pegando qualquer apresentar. peso, igual outro dia eu explicando. Quando você pega um aparelho, é a mesma coisa. Por exemplo, igual eu estava explicando ali para as meninas. Exemplo, um liquidificador. Você pega um liquidificador ali. E você. Outro dia mesmo eu peguei o liquidificador, fui bater. Aí eu acabei colocando a massa do o trigo dentro. E eu percebi que ele quis parar. Hum, Porque ele é bom para fazer a parte dele, mas ali com fruta e pouca fruta, porque a potência dele não é que ele não servia, só que a potência uhum, dele era só até ali. É uma coisa, um carro 1.0. Ele é muito bom ali, né, para você andar tal. Mas assim, não adianta você querer muito dele, porque ele vai quebrar se você quiser pressionar, quiser que ele dê aquela arrancada forte. Né? Por exemplo, um forçar, né? trator, ele é muito bom na roça. Só Uhum, que na cidade não. É uma coisa de uma sim, Ferrari. A Ferrari é para espaço, é para rua, é para rodovia. Agora, coloca uma Ferrari dentro de um sítio, ela não vai performar. É a mesma coisa a gente, né? O que estava sim, acontecendo? Você tinha essa clareza, você sabia essa escolha, mas você tinha que se permitir o quê? Primeiro, como você se conhecia, você sabia que o uhum, choro não era fraqueza, era sim, parte sua se expressando. sim. Mas se a gente não tem essa clareza, né,
de como a gente funciona, ou até das crenças, né, que a gente tem, que vieram, né, que você até estava comentando aí, né, sobre a sua filha e tudo mais. Então a gente tem que entender a nossa história, de onde a gente vem, como, né, como a gente funciona, senão a gente acaba repetindo o padrão, né? Então, por exemplo, eu escuto muita gente falando assim, ah, tá acontecendo tal coisa de novo, tá acontecendo não sei o que lá de novo. Aí eu penso, ok, você já viu uma vez e você tem que tomar uma decisão. Às vezes, quando está repetindo, você tomou uma decisão de não fazer nada, né? Mas a decisão foi tomada. Então é por isso que precisa repetir. Se você não está vendo, vai repetir de novo, de novo, de novo, até Até você você enxergar. parar. Por que que tá É, repetindo? Porque você tá no mesmo caminho, você não mudou o caminho. Você não mudou o sim, plano. sim. E é por isso que é importante a gente ter um propósito, saber por que que a gente está fazendo as coisas, fazer com intenção, né? Então, por exemplo, tem muita gente aqui, por exemplo, que eu mentorei e que a pessoa estava assim, ah, acho que eu vou embora de novo, não sei o quê, ah, vou mudar de país, ou não sei o que lá. E eu falava assim, calma, vamos olhar para dentro, vamos ver o que aconteceu. E às vezes era só ter uma conversa difícil com alguém, tipo, que de repente estava ali se sentindo pressionado, ou mudar de emprego. Mudou de emprego, a vida da pessoa já, sabe, mudou. E não é nem assim só financeiramente, às vezes nem era, às vezes até piorava um pouquinho no começo financeiramente para depois melhorar, né? Mas era no sentido de se sentir melhor, sabe? Se sentir mais pleno, se sentir que a Que vida tem um consegue. Você viu propósito, né? que ia mudar de país porque a gente sempre acha que o problema está fora de nós. Só que Sim, fora só é meu espelho. sim, sim, é exatamente Fora isso. só O que está incomoda no outro refletido aquilo que eu não é. acolhi dentro de mim, aquilo que eu não olhei. E se essa pessoa fosse fora novamente, Uhum. mudasse, né? Ia continuar. É, por isso que volta o problema, né? Por isso que você sai do Brasil, né? Então a pessoa sai do Brasil porque não está feliz no Brasil. Aí chega aqui ou em qualquer outro lugar, daqui a pouco passa alguns anos, de novo está sentindo a mesma coisa e sente de novo a necessidade de mudar de novo. Calma, não Ó, é por aí. aconteceu com um cliente meu, ele estava se preparando para ir para Portugal. Então, daí não deu certo a primeira vez, tal. Aí pronto, ele me chamou para, né? Eu falei da análise corporal, que então ele achou muito interessante, então ele queria se conhecer, que eu expliquei para ele Uhum, o formato do corpo dele me explicava a maneira dele pensar, sentir e agir, tá? E o que que aconteceu? Quando eu fui fazer a análise corporal dele, fui dar a devolutiva para ele e tal, e ele era uma pessoa que ele procrastinava muito. E ele queria trabalhar essa parte da procrastinação, que ele se uhum, sentia muito assim, né, atrasado por causa disso. E aí ele falou assim: olha, eu comprei um curso de inglês, tá aqui até hoje. Eu não abri, eu não fiz mais o curso de inglês. Entendeu? E ele falou assim: eu preciso, se eu vou para lá, eu preciso desse inglês e tal. Beleza. Aí eu conversei com ele, expliquei como que era, e ele tem um pico ali no traço do psico, né, que é o dominador. Então ele tem ali aquele pico. E ele trabalha com vendas e eu expliquei. Nossa, então uhum, você deve ser um ótimo vendedor, porque esse seu traço aqui é de pessoas que dominam a parte de venda, só que ele tinha oral, né? A parte dele mais emocional, tal. E esse oral dele, muitas das vezes, estava sendo sufocado. Ele não uhum. Não olhava pode para ele. existir, né? Uhum, Isso. E outras partes também. Aí eu comecei com ele, e ele era muito distribuído, todos os traços. Então era aquela pessoa que durante o dia oscilava muito. E as pessoas até uhum, falam assim: ah, você é muito bipolar. Ora você tá muito amoroso com a gente, ora você tá no seu canto, cara fechada, ora durante o dia. Então eu expliquei para ele: ó, o bom de ter todos os traços ali, todos os perfis ali é o quê? O bom é que você vai ter todos os recursos. O lado ruim, né, que a gente diz, porque você vai sentir todas as dores. É um efeito dominó. Quando você coloca um na dor, automaticamente os outros também vão entrando na dor. Aí sim. expliquei para ele o jeito que ele funcionava e como que ele tinha que fazer para voltar a colocar os traços dele no recurso. Beleza? E isso eu expliquei para ele assim, como ele é vendedor, como ele tem o traço oral ali, eu disse, não adianta, você não vai conseguir ficar 1 hora no telefone seguido. O seu menino interior, aí eu comecei a falar, ó, o seu oral é o seu menininho, que fica, igual meu filho chegou aqui, mãe, me dê isso, mãe, me dê aquilo, né? Como ele tá Uhum, agora, como o meu menino agora, ele tá com 4 anos,
ele tá na formação do último perfil, né? Do último traço, que é Uhum, do rígido, que é que eu sou, né? Eu que sou, porque ele vê o mundo impar. Então ele entende o uhum. quê? Esse dia ele tava falando pra mim, mãe, quem é minha namorada? Olha só. Ele procurando, eu quero uma namorada. Então, porque ele já tá vendo o mundo impar. Mamãe tem papai. Kézia, outro dia ele falou que ia casar comigo, que eu ia ser a esposa dele, que ele ia casar comigo. Então, eu sou o primeiro amor dele. Então, ele percebeu o que é aqui agora? Uma certa distância minha. Sim, Então, ele né? A veio, gente ó, ele percebe tá que ele. chamando a minha É, atenção. exatamente. Porque ele sentiu o quê? Exatamente. Sentiu excluído, sentiu traído. Quem é? Mamãe tá dando muita atenção para aquela menina que tá ali no celular. E ele Sim, não adivinha, ele começou a vir aqui. Mãe, quero isso. Mãe, põe o pai tá ali, a menina tá ali. Mas quis que eu botasse o short. E já me manipulando, ó. Mamãe, você é linda, né? Tipo, eu tô vindo aqui porque você é linda. Aí eu. E quando você não entende, você acaba o quê? Reprimindo o sentimento dessa criança. sim. Ou acaba, né, fazendo com que ela se sinta errada, né? De estar Isso, sentindo isso. isso. Por estar Né? aqui comigo, por estar aqui falando, né? Então você não deixa ela Uhum. sentir esse sentimento. Você viu? Automaticamente, como ele se sentiu excluído, o que que ele fez? Ele já veio pro recurso dele. Peraí, eu vou chamar a atenção dela. Eu vou lá. Aí se eu chego aqui, brigo, após quando terminar, eu brigo. O que que eu vou fazendo? Eu vou reprimir esse recurso dele. E vou deixando Sim, ele sempre na dor. Então ele não consegue se expressar, mesmo que ele tenha o recurso para isso. E depois sim. vai ser aquele adulto que não vai conseguir. Vai estar ali na lama, por exemplo, ainda que seja um carro 4x4, mas se eu não sei usar, eu continuo na lama. Exatamente Eu isso. continuo atolada. Era igual você, né? Você sabia como. Você sabia que você é sentimental, que você é um pouco emocional. Mas peraí, mas como que eu vou fazer para usar isso a meu favor? Exatamente. Eu estava literalmente desperdiçando os meus recursos, os meus traços, né? É suas energias, né? E É, desperdiçar recurso é desperdiçar energia. total. Tanto que o último traço que eu trabalhei foi justamente esse, né? Do rígido, que foi o que eu falei assim, eu posso, sabe? Eu posso aparecer, eu posso, né? Porque eu sempre me escondia, me escondia, me escondia, me escondia. Eu falei, Mas por não. quê? Quando a gente vai ver lá atrás, ouviu o quê? Você é muito amostrada, você é muito Uhum. aparecida. Menina, quieta, fica no seu canto. Ou botava defeito, tipo, nunca tava bom o suficiente, sabe? Sempre, ah, mas não sei o que, ah, mas tem que trocar isso, ah, mas não sei o que, sabe? Sempre uma crítica, né? Nunca tava bom. Eu lembro que teve uma vez que eu tava tocando violão, eu tava estudando, assim, treinando, e aí eu fui, fiquei super feliz, assim, tava aprendendo, né? Aí eu fui tocar uma música, né, assim, pra, assim, duas pessoas ali só. Aí já veio uma crítica, ah, mas você desafinou. Aí eu, eu parei de tocar, eu fiquei um tempão sem tocar de novo, Né? né? Por quê? E você viu? E isso, quando você não entende, o que que, tipo assim, quando você entende com você esse perfil, é aquele perfil que ele precisa de elogio. Que ele precisa de uma pessoa que esteja assim, isso, muito bem, tal. Né? Igual ele veio aqui. Aí se eu desanimo, se eu falo assim, né? Minha filha também ela aprende violão, ela toca violão também. Aí eu sempre procuro o quê? Como eu entendo também, ela tem bastante o rígido, eu falo, nossa filha, ficou lindo, ficou maravilhoso. Mas vamos estudar mais isso? Vamos fazer mais isso? Você precisa melhorar É. nisso. Até o professor dela, eu achei lindo, ele, Kézia, tá maravilhoso, perfeito, você tocou. Começou a trazer os pontos primeiro dela, Uhum. bom, aí depois ele foi e corrigiu. Só precisa isso aqui, quer dizer, você precisa segurar mais a nota, precisa fazer mais isso, deixar mais as batidas. Mas ela ficou muito feliz. Sabe o que para mim funciona até melhor do que isso? Porque eu também, por muito tempo, eu tinha muita dificuldade em acreditar no elogio, né? Então, eu recebia aquele tapinha, né, que eu te falava, mas eu não acreditava naquilo. Eu achava que, tá falando só por falar. Sabe? Parece que Porque você você estava nunca tão vai ter acostumada com a necessidade. crítica que você É, aprendeu a lidar com a crítica do que com o elogio, né? sim. Mas o que que melhorou para mim nesse sentido? O que que eu fiz? Foi olhar para o meu ontem e falar, nossa, você viu como você melhorou de ontem para hoje? Você conseguiu Perfeito. Se perceber a comparar com progressão? você, né? Você É. comparando com você mesma. E aí é muito legal isso, porque quando você tem essa clareza e você entende da sua potência, as pessoas podem te criticar à vontade que
sabe? Não vai, lógico que Não vai ficar aquele, afeta. né? Você vai olhar e falar assim, mas não vai passar de, sei lá, alguns segundos, entende? Você vai olhar e falar assim, nossa, que chato isso, mas ok, vamos pra frente. Eu sei que isso não é meu, que isso não faz sentido, né? Que não Isso, me se eu, pertence. peraí, vamos ver que se isso vai me ajudar, essa crítica vai me ajudar em alguma coisa? Gente, até elogio é Uhum. perigo, porque o elogio te deixa na zona de conforto. Sim, 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 sim. Não traz você para melhoria. Por quê? Se todo mundo fala assim, ó, não, tá ótimo, basta, menina, tá perfeito, né? Tudo que é extremo, Sim. tudo que você vai pro extremo é horrível. É até legal você ter falado isso, porque as pessoas usam muito o chat GPT hoje em dia para dar conselhos, né? E, gente, é perigosíssimo, porque ele vai falar o que você quer ouvir. Ele É, não ele vai é, pro extremo. né? Isso. Ele não é especialista, ele não tá ali para, entendeu? Então ele vai falar o que você quer ouvir. E ele vai É, falar você de chega acordo ali e com manda a pra ele, sua ó, história. chat, isso, e ele vai, nossa, que legal, porque ele sempre te elogia primeiro. Então você Então ele vai nunca vai naquela te tirar da zona ilusão. de conforto, ele não vai te, como se diz, te confrontar. Exato, exatamente. E a E gente ali precisa. a analista, a terapeuta, ela vai trazer você para a realidade, para o confronto, vai te tirar você Sim. da zona de conforto. Eu sempre falo, gente, se você não quer ouvir a verdade, eu não sou a melhor pessoa, porque eu não tô É, aqui para passar a mão na sua cabeça, eu tô aqui para te orientar e fazer você enxergar. Se a pessoa tá querendo, eu falo isso também, se você tá querendo confirmar alguma coisa que você quer, eu não sou a pessoa, eu vou falar o que você não quer ouvir. Isso, diante de tudo. Aí pronto, vou terminar a história do menino, desse rapaz. Aí ele começou a fazer isso, né? Eu falei assim, ó, 20 minutos, você vai fazer o quê? O máximo meia hora você vai trabalhar. Não vai passar disso, que você vai estar estourado. Entendeu? O Uhum, seu lado oral vai estar estourado. O que você vai fazer? Como você é cinco partes, ó, você funciona desse jeito. Então você precisa olhar para as suas cinco partes. Eu falei uhum, assim, tá, você vai estar na venda, vai estar todo mundo te ajudando. Só que depois você precisa o quê? Se você ficar muito tempo ali parado, a sua parte emocional, ela precisa que você esteja com gente, que você desfoque um pouquinho, vá olhar pro tempo. Eu se tiver uma oportunidade de pôr um pé no chão, bota o pé no chão, vai beber alguma uhum. coisa, aí vai lá, responde uma mensagem, só que também você bota em limite. Eu vou ficar 5 minutos para fazer isso. Vai lá, abraça o pessoal, tudo. Ele começou a fazer isso. Ó, a última venda dele do mês tinha sido 13 vendas. Na semana que ele fez isso, ele ultrapassou as 13 vendas. E ele se tornou o melhor Olha só, vendedor do mês. olha só, Aí ele falou assim, Rosiane, eu comecei a observar o quanto eu perdia tempo na mesa dos outros resolvendo o problema dos outros. olha só. E é Só exatamente porque era isso. uma desculpa que ele tinha para estar ali, porque o inconsciente dele sabia que quando ele sentasse, a parte dele que emocional sabia que quando ele sentasse na mesa, ele não ia levantar. Então ele mesmo acabava se manipulando, que aí a gente fala se sabotando. Sim. Sabe Entendeu? E ele achava o quê? Que era o país, que o problema era o país, que ele não fazia Sim. dinheiro por causa do país. Ele dobrou o faturamento dele. E sabe o que aconteceu? Aí esse dia eu falando com ele, e aí, como é que tá a sua ida para Portugal tal? Ele falou assim, eu não vou mais. Olha, Eu falei assim, por que você não vai? Eu vi que o meu problema para ir para Portugal era para ter dinheiro, fazer dinheiro. Só que eu vi que o problema não era eu que não me conhecia, eu que não sabia. Ele tem uns projetos aqui da igreja dele de mexer com criança e tal, e eu entendi que esse meu projeto é muito maior. E Rosiane, eu dobrei, ele conseguiu menos de um mês faturar 15 mil reais. Então, assim, ó, para um rapaz solteiro aqui no Brasil, tá ótimo isso. sim, sim, sim. Entendeu? E uma análise e uma conversa comigo. Você vê que Você entendeu? né, você imagina se ele tivesse mudado de país e chegasse em Portugal, ele não ia conseguir também fazer dinheiro, ia dar, entendeu? O Isso. problema ia Porque a voltar. questão não é o dinheiro, é sintomas. Sim, Né? O dinheiro é sintomas. O problema, a causa está aqui, ó. Qual é a causa? Eu não saber como eu funciono, sim. né? É igual aqui, ó. Aqui na minha cidade, aqui em Petrolina, eu tô aqui no Nordeste. No Sul, a energia lá é 110. E aqui a Hum. energia é 220. Se eu não conheço, assim que eu cheguei aqui, as minhas coisas eram 110.
Então eu tinha um Uhum. transformador. Só que às vezes eu esquecia e colocava na Uhum. tomada, eu queimei meu micro-ondas porque eu coloquei no 220. Então ele não aguentou. O problema não é o aparelho, o problema foi o quê? Que eu coloquei na tomada que não é para ele funcionar. Então muita gente estão Sim. quebrando, muita gente estão adoecendo, principalmente pessoas que têm burnout. É o quê? Ela não se conhece. Então, muitas das vezes ela quer se comparar com a outra amiga que tem aquele ânimo para produzir mais do que ela. Uhum. E por ela não se conhecer, acaba aceitando qualquer emprego, tipo assim, ah, eu tô aqui nesse país, eu preciso aceitar qualquer coisa, porque eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, só que não se conhece. E acaba pegando o serviço, não é que ela não quer tá esnobando, tá? Eu tenho que aceitar qualquer coisa que aparece, mas eu tenho que ter uma data. Pera, eu vou aceitar isso, só que é por Sim. enquanto, porque eu sei se eu ficar muito tempo nesse tipo de trabalho, eu vou adoecer. Não é porque você é preguiçosa ou porque você não consegue, é que você não tem estrutura. Você não tá pronto, você não tá Não tem pronto, né? estrutura Então, corporal e nem emocional para passar muito tempo fazendo aquele trabalho. Aí você é, vai adoecer. é igual quando eu cheguei aqui, né? Eu comecei a trabalhar com faxina, né? E aí eu começou aqui, o que que eu pensava? Eu vim aqui para aprender inglês. Eu ia ficar um ano só, então eu não tinha muito tempo. Aí eu falava, como que eu vou aprender inglês? Primeiro, eu vou tentar falar com pessoas que não falam português, Isso. né? E depois, enquanto ali você tá limpando, eu botava ali rádio, eu botava áudios, eu botava tudo em inglês para eu ir ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu não estava entendendo nada ainda, mas sabe, uma hora ia Mas para o entrar. cérebro Você poder vai ficar entender. mais familiar aquela palavra. Até assim, até você começa a ouvir aquilo várias vezes, várias vezes, várias vezes, e você fala assim, opa, tô entendendo. Eu lembro a primeira vez que eu entendi 5 minutos no rádio, o cara falando, que eles falam rápido, né? Aí eu falei, nossa, tô conseguindo entender agora. Então, nessas pequenas vitórias, e sempre assim, dando o seu melhor, sempre entregando o seu melhor. Então, mesmo sem falar muito inglês, eu já crescia para supervisão, e daí, sabe, tipo é você fazer aquilo, né, com um propósito. Então, Isso. essa é a E como que diferença. foi que você foi para o desenvolvimento? Como que você conheceu o desenvolvimento? Né? Como que você Eu já, conheceu isso? eu já estudava, assim, há mais de 20 anos para mim Aqui no mesma. Brasil. Assim, geral, né, lendo, ou até quando Mas eu quando fiz. você estava aqui no Brasil, você já procurava isso, né? Sim, mas não era curso nem nada. Eu fazia assim leitura para mim mesmo. Dentro da minha faculdade eu tinha aula de psicologia e tal. Eu fugi muitos anos, né? Porque com 17 anos de idade, que é aquela hora que você vai escolher o vestibular, né? Que você vai fazer, eu cheguei a pensar em psicologia, mas eu fiquei com medo, porque eu falava, como que eu vou ter essa responsabilidade na vida das pessoas? Aí eu mudei, né? Eu fui para outra Entendi. coisa. Mas a psicologia sempre ficou voltando na minha vida, né? Então, parece que o seu propósito ele vai te perseguindo, né? Vai. E Vai aí dando pista, né? Vai dando pista ao é, longo da vida. e aí dentro das empresas aqui, já na Inglaterra, eu comecei a trabalhar desenvolvendo as pessoas dentro do time, né? Eu comecei a fazer ali aquele trabalho de coaching mesmo, né, analista de qualidade. Eu começava, né, então eu pegava aquela pessoa e desenvolvia ela. E eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade, assim, as pessoas, elas mesmo que eu desse uma nota que desse uma Baixo do que nota ela está baixa, esperando, né? elas preferiam falar comigo porque elas falavam assim, com você, eu sei que a minha nota vai ser às vezes até mais baixa do que com outra pessoa, mas eu estou entendendo o que está acontecendo e eu estou crescendo, entende? Que Então legal. eu comecei a ver que isso começou a aparecer muito, e aí as pessoas começaram a falar para mim, você tem que fazer isso para fora, você tem que fazer, você tem que ajudar mais pessoas, você tem que fazer isso para fora. Que E aí eu legal. comecei, né, a atender assim as pessoas fora, aí teve as formações, né? Daí a gente vai fazer as formações para atender fora. Você Então, sempre vai procurando, porque assim, vai abrindo porta, você vê possibilidade, você começa a ver problemas que você uhum, tem uma certa dificuldade de resolver e você fala, peraí, eu preciso me desenvolver, porque tá aparecendo coisas grandes, coisas maiores, e eu preciso me uhum. desenvolver. E foi isso que você fez, né? Sim, e é legal porque a gente corta o caminho das pessoas, né? Então, a Com gente certeza. como mentor, a gente, né? Por que que a pessoa vai ter que passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, né? Então, se eu puder cortar o caminho dessa pessoa, se eu puder, né, ensinar ela a passar por Tipo, em vez isso de de ela uma ficar ali forma mais 40 leve, anos no deserto,
ela É, consegue fazer essa travessia em 40 dias, né? sim, sim, sim. E de uma forma leve, né? Então, a gente, né, aprende ferramentas, literalmente, de como você se forçar a fazer as coisas. Então, por exemplo, coisa de frustração, a pessoa que se sente frustrada, que não consegue errar, né? Eu sempre dou um exercício, tipo, vai fazer alguma coisa que você já sabe que você é ruim, vai errar de propósito, para você sentir essa frustração de uma forma que você vai controlar esse resultado. Então, por exemplo, no meu caso, eu não consigo desenhar, eu sou terrível. Então, se eu for trabalhar minha frustração, eu vou começar a fazer desenho, entendeu? Porque eu vou olhar para aquilo, porque é aquele negócio que eu estava te falando, é o entender de que hoje eu estou melhor do que ontem. É isso que eu tenho que entender. E aí você vai aprendendo a lidar com a frustração, você vai aprendendo a, a lidar também com a comemoração, porque as pessoas, às vezes, elas acham que elas não fizeram mais do que obrigação, e elas Isso. esquecem o quanto é importante comemorar esses pequenos passos, né? De você poder se olhar e assim, porque o nosso corpo ele quer dopamina, né? Uhum. Então, só de você se elogiar e ver, comemorar os seus pequenos resultados, isso gera uma dopamina dentro de você. E você vai querer sempre mais daquilo, mais daquilo. E é tão bom quando você consegue dar para você. Porque geralmente a nossa frustração cresce porque eu crio expectativa no outro. Eu quero que o Sim, outro, eu for criando expectativa que o outro vai me elogiar. sim. Sendo que nem eu mesmo me elogiei. E Aí como você a não nossa é. vida é um neuroespelho, então automaticamente que você se elogia, as pessoas também vão te elogiar. É algo assim meio bizarro. No primeiro momento você fica assim, será que isso vai acontecer? Será que é assim mesmo? Quando você começa a testar, você vê que é assim. Ô, Sara, eu tenho te acompanhado, né, nas suas redes sociais e tal, e eu vi que você recebeu uma premiação. Fala um pouquinho para nós como que foi isso, o que que foi isso. Se lá no começo da sua jornada você imaginou que essas coisas iam acontecer, você imaginou que você conseguiria, que você ia ser reconhecida a esse certo ponto, ainda mais assim, em um outro país, né? Como foi para Sara da faxina, né? E como que foi esse caminho para essa Sara hoje, que conseguiu receber uma premiação no desenvolvimento ali, né? Sim, Humano, em um outro país. E você acabou sim. representando o seu país aí, né? Representando o Brasil aí nesse lugar. Sim, eu até falei para eles, né? Então, só para explicar o que que é isso, né? A Câmara que é um reconhecimento, né? Uma honraria, reconhecimento do meu trabalho, né? Do trabalho que eu faço com as pessoas e acaba desenvolvendo na comunidade, né? O impacto que o meu trabalho causa, né? E eu recebi aqui na Inglaterra, então eu recebi em Londres, mas ele é válido no Brasil, na Inglaterra e na Europa. Então é um título internacional, literalmente, né? E eu até falei isso para eles, né? Tipo, eu sinto essa responsabilidade até e essa vontade de levar o Brasil para o mundo. Então, eu quero levar esse conhecimento, né? Eu quero levar o meu trabalho, mas também o meu país, né? Porque a gente tem essa mania, às vezes, no Brasil de ficar se diminuindo, de ficar se comparando, Diminuindo o achando que os país, essa outros são crença que nós melhores. carregamos, que as coisas boas só são de fora, né? Que nós Fica não. achando que tudo que é fora é melhor, né? E esquece de olhar para o seu próprio país, né? Então, por exemplo, o pessoal fala muito, corrupção, que isso, que aquilo. Gente, isso tem aqui também, né? Então, não é Só uma que não é coisa tão assim. divulgado como no Brasil, né? Então, sabe, o brasileiro, ele é um povo extremamente criativo, ele trabalha bem, ele desenvolve bem, sabe? Quando você vem para fora e você começa a olhar, né? Então, você vê, por exemplo, não é à toa que eu cheguei onde eu cheguei, né? Tem todo aquele caminho que eu falei para você, mas também tem aquela força interna que a gente tem, né? Então, eu não desisti, né? Por mais dificuldade que eu tivesse, eu estava ali sempre buscando o melhor. A gente dá o nosso melhor, né? O brasileiro, ele se envolve com as coisas, ele se doa para as coisas que ele faz, né? Então, eu sempre fiz isso, eu sempre me entreguei, eu sempre dei o meu melhor. Então, eu lembro que teve uma mulher que foi usar o banheiro, né? Que eu limpava o banheiro de rodoviária, foi meu primeiro trabalho aqui. E aí ela virou, saiu do banheiro e falou assim: foi o banheiro mais limpo que eu já usei na minha vida. Tá Então, quer vendo? dizer, eu não precisava, sabe, só porque eu estou fazendo.
É, eu saí do Brasil trabalhando em agência de publicidade, em agências boas e tudo mais. Não é só porque eu estou trabalhando com outra coisa agora que, tipo, isso aqui não é temporário, né, não é para Vou mim, fazer não de sei o qualquer quê. jeito, vou, É, né? Não vou me dar o meu melhor. e é assim que eu fui crescendo. Então, mesmo sem falar inglês direito, eles já me deram um cargo de supervisão, porque, nossa, ela trabalha bem, ela faz um trabalho Um bom, um excelente. tempo E as bom. pessoas sempre estão nos observando, né, É, Sara? sim. Até para mim, para eu me sentia bem comigo mesmo, entregando um negócio direito, né? E aí aquilo foi reverberando. Então, aí a partir do momento que você muda de cargo ali, você vai para outra empresa, você já vai numa situação melhor e por aí vai. Então, eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Aí depois eu cheguei a trabalhar dentro de empresa mesmo, de escritório, que foi trabalho para uma empresa que trabalhava para o Google. E aí dali depois eu mudei, fiquei lá 7 anos, né? Então foi muito legal também que eu conheci pessoas de vários países. A gente dava suporte para 8 línguas. Então foi onde eu conheci que eu falei para você as pessoas que estavam em outros países e que também E fizeram essa passando o mesmo mudança. problema que você estava passando, né? Então foi muito legal, assim, a gente criou uma família muito forte, uma família muito grande. Só que depois, por conta né, do que eu estava falando para você, que eu queria o reconhecimento financeiro também, aí eu mudei para a área financeira. Aí eu fui para uma empresa de finanças, por exemplo. E agora eu estou no meu trabalho, né, na minha empresa. Então assim, tudo foi um Um passo, foi processo. assim, é, né, sempre Igual você entregando. falou, né, Sara? Por isso que eu preciso saber para onde eu quero ir. Porque você já Uhum. sabia que aquele serviço de faxina era o início. Sim, eu sabia que era uma ponte. Olha que loucura. Eu queria aprender inglês. Sabe por que que eu queria aprender inglês? Eu tinha trauma de inglês. Eu tinha trauma mesmo, assim, eu odiava inglês. Eu fui humilhada já na escola com inglês e tal. E eu falava, eu vou aprender por quê? Porque eu gosto muito de estudar e de ler as coisas. E aí eu tinha que ficar esperando o pessoal traduzir o que estava acontecendo aqui fora, os livros e tudo mais. E ainda a tradução não saía, né, Perfeito, original. perfeita. E aí eu falei assim, não, eu quero entender melhor as coisas. Daí eu falei, ok, eu vou aprender inglês e vou aprender por osmose, porque eu não estou conseguindo aprender por trauma, não consegui aprender de outro jeito. Então eu vou me colocar para viver né, Vou aquela me língua o dia jogar, inteiro. né? Você se jogou É, diretamente no olho do furacão. literalmente, eu vou ter que ouvir o dia inteiro, vou ter que, né, me comunicar, vou ter que me virar para eu Mas você viu que sobreviver, eu vou ter que interessante, falar. Sara? Que em nenhum momento você se fez de vítima. Teve vários momentos em que assim, ficou difícil, que eu falei, nossa, eu vou desistir, não aguento mais, sabe? Mas eu olhava e falava assim, poxa, por isso que você precisa ter um propósito, porque eu olhava e falava assim, eu cheguei até aqui, eu fiz tudo que eu fiz para chegar até aqui, eu não vou desistir agora. Porque você via que estava cada dia mais perto da onde você queria chegar, né? No seu Uhum. objetivo. Mas nem sempre, aí é que tá, nem sempre a gente enxerga isso. Porque às vezes a gente só olha a dificuldade que a gente está naquele momento. Então teve uma época que eu tomava Dorflex todos os dias, assim, sabe? Para poder conseguir trabalhar no dia seguinte, eu tinha que tomar Dorflex pela dor física que eu sentia do dia anterior, porque era pesado. E Só só que ao que não mesmo era. tempo E naquela época você não entendia, não era o que, na verdade, o peso emocional já passando pro corpo, né? Pela era cobrança que você tinha de você se cobrar. Sim, e era tudo, né? Tipo, trabalho braçal também ele é pesado, né? Então, era o emocional juntando com o físico, né? Juntando com tudo. Por isso que a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que saber para onde a gente está indo, onde a gente quer ir, porque senão a Se gente vai conhecer, né, ô desistir. Sara? Você viu que a partir do momento que você começou a se conhecer, você começou a Sim, criar os seus próprios degraus. Você viu? sim. Peraí, para mim subir ali, porque se aquela Sara lá atrás não desse o melhor dela dentro de um banheiro, como que ela ia ser vista? Como que ela ia ser reconhecida e recompensada? Como que eu ia me sentir, né? Como que eu ia me reconhecer? Acho que para mim Isso, foi, e você né? viu que a partir do momento que você começou a olhar, pera, eu estou melhor que ontem, ficou mais leve para você, não ficou? Sim, sim. E foi uma coisa sabe aquela coisa de você botar a cabeça no travesseiro para dormir e você vai dormir tranquilo. Porque você sabe que você cumpriu o seu papel, você deu o seu melhor, né? Não precisa estar perfeito, só precisa ser feito, né? E literalmente foi isso que eu fui sentindo, sabe? Às vezes a gente vai
perdendo a força porque a gente não vai ver no resultado. Só que, na Quando verdade, você, quando você soube, Sara, desse reconhecimento que você teve aí na cidade e tal, como que foi para você quando te falaram? Ou você teve que participar para você receber esse certificado? Você se inscreveu em alguma coisa? Ou você, como que foi assim, quando você soube, quando você viu essa oportunidade, como foi para você? Você se sentiu capaz? Ou você quis desistir? Como foi? primeiro eu fui chamada, né, para ver se eu tinha interesse, e aí você tem que aplicar. E aí você aplica, e aí tem E um como grupo de foi quando eles te pessoas. chamaram? Você pareceu a autossabotagem? Como foi naquela Eu não, época? né, foi assim, sabe quando você olha e fala assim, nossa, tá acontecendo mesmo? Eu fiquei meio assim fora da realidade, sabe? Tipo, nossa, né, tá acontecendo mesmo? Eu tive que ler várias vezes. Aí eu olhava assim e falei assim, ok, mas, né, tá acontecendo, então tá bom. E aí eu, né, eu comecei até no dia mesmo, né, da cerimônia, foi muito engraçado. Dentro do lugar, já a cerimônia já tinha começado, né? As pessoas já tinham ali começado a receber medalha. Eu tava me sentindo meio ansiosa, eu comecei a respirar fundo, e comecei a. Porque aquilo para mim, eu tava olhando como se fosse uma coisa muito alta, assim, tipo, nossa, né, o que que eu tô fazendo aqui? E aí eu comecei a olhar. E não reconhecendo que você que preparou o caminho para estar ali, né? Que Sim, aquela foi o que eu estrada, aquela fiz. ponte foi construída por você. Sim, foi quando eu comecei a fazer a respiração, comecei a respirar, né, Para trazer mais, clareza, né? para me deixar mais calma e tal. E aí, quando eu fiz isso, eu comecei a falar, opa, eu pertenço a esse lugar. Agora eu tô me sentindo pertencente a esse lugar. Agora eu tô sentindo que esse lugar faz sentido para mim, que é meu e que, sabe, é isso daqui, eu faço parte disso daqui. Né, eu pertenço a esse lugar. Aí foi quando eu comecei a conseguir literalmente falar. Porque eu não tinha preparado nada, né? Eu não sabia que a gente ia ter que falar e tal. Daí eu falei assim, então, né, na hora que eu vi as pessoas indo ter que, né, falar umas palavras depois que recebe, eu falei, ih, eu vou falar o quê, né? E aí eu não estava conseguindo, isso começou a me deixar aflita. E quando eu fiz isso, eu cheguei lá e consegui falar o que eu queria. E todo mundo, né, depois veio falar para mim, gente que eu nem conhecia, né? Veio falar que acabou tocando, né, o que eu Se falei, porque emocionando, né, com a sua história. é, Você viu? E foi algo. E você viu que você ia se sabotando? Tipo assim, quando você pensou que você não merecia, mas peraí. E você não estava honrando a sua história. Porque não foi à sim, toa que você chegou ali. Não foi assim, do nada. Não. Tem um legado, tem uma história, teve uma construção. Ali só foi a inauguração. É como um prédio, que você faz sim. aquele prédio e naquele dia vai ser a inauguração daquele prédio. É como se naquele momento, aquele evento, é você cortando o cordão, dizendo: Ó, mundo, estou aberta. Está aberto para o mundo, né? Tudo está aberto para o mundo, né? E é isso. Esse título foi. Sim. É como se sua construção. Claro que vai ter que crescer muita coisa, mas ela já Uhum. está aflorada, ela já está vista, né? Ela já está construída para o mundo saber agora que você está aí. E esse título é o quê? É as portas abrindo mais ainda. Sim. Assim, até uma coisa que eu falei lá, né? Tudo que a gente passa faz parte do nosso caminho, né? Então, até as pessoas que a gente julga de uma certa forma, porque, me machucaram e tudo mais, elas, na verdade, elas te capacitaram para estar ali, porque elas te fortaleceram para você chegar onde você chegou, né? Então, eu sou grata a tudo que eu passei, né? Claro que a gente não quer ficar passando dificuldade, não é sobre isso, mas é sobre você entender que você precisou passar pelo que você passou e você pode escolher como você pode passar a partir de agora. Isso, igual eu falo, a dor é inevitável. Não tem como eu evitar a dor. Só que o sofrimento eu evito. Se você quiser crescer, vai doer, É, né? Que nem academia. até literalmente, quando a criança está na fase de crescimento, minha filha estava sentindo muita dor na perna, eu fiquei com medo de levar pro médico, mas eu falei assim, não, mãe, ela está crescendo, e crescer dói. Agora, É, pronto, se você tivesse ficado na zona de conforto, não tivesse enfrentado os obstáculos, não tivesse enfrentado os seus medos, se você não tivesse o autoconhecimento para entender, se conhecer e saber que você podia mais, até uhum, hoje você estaria como o quê? Como, não desprezando o trabalho de faxina, uhum, mas você uhum. estaria até hoje lá. Sim,
sim, né? Você viu a importância de eu me conhecer? A importância de eu entender que eu tenho, igual ele. Ele entendeu aquele rapaz, ele entendeu que ele não precisava ir para outro país para crescer. sim. Já que o motivo, porque o motivo foi muito fraco. E ele entendeu que era o quê? Na verdade, ele estava fazendo certo, mas pelo motivo errado. Ele entendeu que era uma fuga. É isso que Que ele você estava falou é muito fugindo. Agora, quando importante. ele começou a olhar para ele se conhecer, ele falou assim: não, eu posso, se for por. Isso é muito raso. Eu ir para um país somente pelo dinheiro, pelo fim. O dinheiro tem que ser meio. O dinheiro é bom, sim, mas ele tem que ser o meio. Você percebeu que quando o dinheiro ele começou a ser o seu meio, não ser o seu fim, as coisas começaram a acontecer para você? Sim. Né? Isso que você As falou, portas começou a se abrir, né? sim. Você entendeu? Peraí, você viu que quando você lá atrás, opa, eu preciso crescer, eu preciso. Tava bom ali no Google para você. Tava bom ali. É uma empresa renomada, tava todo mundo. Ainda que você tinha amizade, ainda que você tinha família, mas como você entendeu a dependência emocional? Opa, tá muito bom aqui. Só que aqui tá me deixando na zona de conforto. Eu Totalmente. quero mais, eu preciso, porque o dinheiro vai me ajudar o quê? O upgrade, né? Vai me ajudar eu avançar mais no meu propósito. Como você entendeu o teu propósito, você entendeu para onde você queria ir, você falou, não, aqui tá muito bom. Essa empresa de finanças tá boa, só que, né, de finanças não, lá do Google não era de finanças, né? Depois que você foi, É, né? sim, Ali sim. tava gostoso, tava confortável. Mas você percebeu, não, agora eu preciso o quê? Fazer mais dinheiro. Eu preciso olhar para essa parte. E quando você, o quê? Você ativou a sua ambição, né? Que às vezes a gente confunde a ambição com ganância. Ganância é quando você sobe no outro para crescer, Sim. né? E agora, e ambição não, ambição é esse propósito, é você querer mais, porque é assim, é normal, até a natureza, ela sempre cresce para cima, sempre para a luz, sempre para o sol. Então é isso, o ser humano ele precisa dessa evolução. É muito legal você ter falado isso também de estar ali na zona de conforto, porque às vezes é uma dúvida comum que as pessoas têm de como que eu sei se é a hora certa de sair ou não, né? Então, uma coisa que eu sempre faço é assim, esse lugar ainda está me ensinando alguma coisa? Ainda tem algum lugar aqui dentro que eu quero chegar? Porque eu cheguei num ponto lá dentro do Google que o próximo passo era um cargo que eu não queria. Tá vendo? Aí eu falei, não quero esse, sabe? Não faz sentido eu ir para esse caminho por mim, para mim. E aí eu falei, ok, vou sair da zona de conforto e fui E procurar muitos alguma falaram que coisa você era diferente. louca, né? Muitos falaram que você é doida. Muita gente, muita gente. Até Você quando vai eu dizer, saí você da de usava finanças, faxina. Olha, você chegou, todo mundo é, queria seu lugar, todo mundo queria essa vaga. Só que eu não sou todo mundo. até quando eu saí da empresa de finanças também, porque imagina, eu dobrei meu salário. E aí o pessoal falou, nossa, mas você vai sair, que não sei o quê. Eu falei, não, né, eu não estava feliz, entendeu? Não era mais o que eu queria. Ali isso Porque eu era um senti, lugar, isso era um tempo, isso era um degrau, é, né? Tipo, o é, Google foi o degrau para você estar nessa empresa de finanças. E essa empresa de finanças era o seu próximo degrau. é porque E é aquela coisa, né? A gente se conhecendo, né? Eu ficar trabalhando com números o dia inteiro, e eu sou uma pessoa que precisa estar com pessoas e trabalhar com pessoas, aquilo eu percebi que por um longo prazo estava me fazendo isso mais é doente adoecer. do Ah, que naquele feliz. momento era legal, que era novidade e É, tal. E você estava tendo ali o dinheiro. Só que ia chegar um problema, um certo momento, que o dinheiro não ia ser mais problema. E aí? sim. É, eu fiquei doente, né? Eu cheguei a ficar doente. Tá vendo? Porque né, eu sempre desenvolvi as pessoas, então eu desenvolvi muito bem o trabalho com algumas pessoas ali do time, só que ainda tinha outras pessoas que, assim, não estava conseguindo, como é que eu vou dizer? Não estava compatível com a minha forma de ser, entende? A forma como era feito o gerenciamento do time. E aí eu Isso. falei, A não, abordagem, o jeito de trabalhar, o instrumento que ele estava usando, né? é a forma mesmo, E você literalmente. viu que você estava sobrando. Que o problema não era nem eles. Tipo assim, não tinha como você mudar eles e mudar a estratégia da empresa. Sim. Impor. Porque daí você ia arrumar briga. Sim, sim. Aí eu percebi que, tipo, ok, se fosse um trabalho que eu estava apaixonada, né, ainda faria algum sentido.
mas não, mas já era uma coisa que era números e tal, e eu sentia falta de trabalhar com pessoas, então eu já estava fazendo Aquele lado mentoria. mais humanizado, né? De não exigir Sim. tanto das pessoas, no, tipo assim, não medir as pessoas pela entrega de número, de venda, de meta, né? Mas dela como ser humano. É, quando eu comecei a perceber, porque eu continuava fazendo as mentorias por fora, né? Eu já estava fazendo as mentorias de qualquer forma por fora. Mas aí eu comecei a perceber que, sabe, tipo, me dava muito mais energia aquelas 2, 3 horinhas por dia que eu trabalhava depois com as mentorias do que dentro da No empresa. O trabalho. trabalho o trabalho em si era tranquilo, era super, a empresa era maravilhosa, era muito boa. Mas não tava, sabe, não era o que eu queria, não, né, não me via ali no próximo nível, né, no próximo cargo, não sei o que. Já estavam falando, mas, né, já tinha acabado de crescer, estavam falando no próximo cargo, mas eu olhava e falava assim, tá, mas, sabe, não É era uma muito coisa que vago, estava não faz parte do preenchendo. meu propósito, não faz É, parte daquilo que eu quero para mim, né? sim, sim. É até engraçado você ter falado isso, porque ontem eu recebi uma proposta de trabalho e foi muito engraçado, porque era uma proposta super boa, o salário ainda maior do que aquele que eu larguei, né? Assim, eu falava assim, não, já era acima do meu teto, né? Literalmente. E aí eu pensei comigo, literalmente, ok, está me deixando mais próxima ou mais longe do meu sonho, do meu propósito? E a resposta veio na hora, tipo, não, tá me deixando bem mais longe, então tchau. Você viu que era Agradeci. um atalho? Você viu? Olha como que é interessante você. E você se conhece. Tipo assim, ó, às vezes seus olhos podiam brilhar. Se você não se conhece, meu Deus, é isso, eu vou para lá que é melhor. Só que você sabe que você vai adoecer. Vai ser legal por um Uhum. tempo. Sim. Quando aquele dinheiro começar a resolver os problemas que já tiver resolvido, aí você vai poder olhar e falar assim, meu Deus, eu vim para isso, e aí você não vai estar feliz. Olha, eu tava com uma cliente aqui na minha cidade, ela é milionária. Entendeu? E eu falei para ela que eu aprendi muito com ela. Ela ficou até surpresa, né? Como que você aprendeu tanto comigo? Por quê? Como ela é milionária, a casa dela é mansão, casa de milhões, milionária mesmo. E ela fala pra ela pra ir brincar com você. Toma, vai lá que ela vai brincar com você. Leva pra lá, pra você brincar com ela. Vai lá fazer uma cartinha pra mamãe e traga aqui pra amiga de mamãe. Faz uma cartinha pra amiga de mamãe. Então, tá, eu já vou lá falar com ela, tá bom? Aí, leva aqui, ó. Quer levar isso aqui pra mostrar pras meninas que você ganhou? Então, o que que acontece? Ela tava com um vazio enorme. E aquela casa linda, maravilhosa, dentro do quarto dela tem a banheira e ela nunca entrou. E sabe o que ela disse? Fazia, isso aqui é o sonho do meu marido, não é meu sonho. Olha. Isso aqui nunca foi o meu sonho. Entendeu? Então, e aí ele dizendo que ela tinha uma vida de princesa, ela falou assim: eu não tenho vida de. Porque eu nunca quis uma vida de princesa. E tipo assim, ela tinha aquilo tudo, só que aquilo tudo estava fora do propósito dela. Mas é engraçado você ter falado isso, porque eu não conseguia aproveitar as coisas que eu conquistei. Olha que loucura isso. Até o Márcio que falou pra mim, pelo amor de Deus, Sara, eu tinha comprado um carro que é super bacana e tal, um carro bem legal que né, que eu achava, que eu gostava e tal. Eu não conseguia fazer mais de um ano, sei lá, eu não tinha postado nada, não, sabe? Parece que não fazia sentido. Morando num lugar incrível que eu tô, literalmente eu vejo o mar da janela da minha casa. Que Mas sabe lindo. quando você não consegue aproveitar o que você tem? Literalmente? Desfrutar. É isso que eu dizia É, pra ela. Eu falei assim, mulher, liga essa banheira aí, ó. Deita aí nessa banheira, fica. E ela não conseguia. sim. Não Você consegue entendeu? soltar, A parece. Uhum. piscina em frente à casa dela. Vai lá que eu já vou falar com ela para ela já vou resolver isso. Entendeu? Ô, Sara, então vamos dar os nossos últimos aqui agradecimentos. Foi muito bom estar aqui com você, sabe? Minha Obrigada Bencinha pelo tá ali convite. chorando. Foi muito bom estar aqui com você. É sempre uma troca, né, Sara? A gente acaba aprendendo e Sim, olhando muito, né? Aprendendo. sim, E é isso, não adianta você fugir do país, fugir para algum lugar, trocar de casamento, trocar de vida, se você não olhar para dentro de você, né? sim. Só Se uma você coisa não trocar rapidinha. o quê? A sua mentalidade. Se você não se conhecer.
Sim, e uma coisa rápida só que eu quero comentar que você acabou de fazer aí com teu filho, tipo, você pegou e fez assim, né? Mostra que quer pegar isso daqui para mostrar o que você ganhou. Olha você botando traço no recurso, É, trazendo ele para né? ele começar a trazer isso. Você vê? Então é Então, legal quando você conhece que você vai estimulando ele. Por exemplo, minha e menina, ela tem um traço, um perfil de líder. Aí ela falando lá pra mim, que essa menina, ai mãe, que a menina não sei o quê, que a menina brigando. Eu falei, Késia, você é líder, filha, lidera isso. O que você vai fazer? Respira. Eu falo, se você vir pro modo simpático de nervoso, você vai atacar. Porque o líder, quando ele tá nervoso, ele vai ser autoritário. sim, Então você vai atacar. Aí eu falo pra ela, respira e começa a dizer, como eu faço pra. Como que eu faço para poder liderar essa situação? Oi, amor. Deixa eu ir lá, Sara, que ele tá me chamando, tá bom? tá bom. Muito Obrigada, obrigada. fica com Deus. Foi muito Você bom estar aqui também. com você, tá bom? Tá joia. Um beijo. Um bom Gente, fim quem de me semana. segue, não segue a Sara, segue ela, que vocês vão aprender muito, muito com ela. Sim, Tá todo bom? dia tem conteúdo lá. Bora lá. Beleza. Beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau.